Bom dia, irmãos. Mais um domingo, na presença do Senhor. Vamos fazer capítulo 33. O versículo 1, 2, 3 e 4. O 1 fala: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo. O 2: Assim diz o Senhor, que faz isso? O Senhor que forma isto para estabelecer, o Senhor é seu nome? O 3: Clama a mim, responda-te-ei, e anunciei-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 4: Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Então, irmãos, esses 4 versículos, que fala que Jeremias está preso por anunciar a palavra de Deus ao povo. Mesmo nessa situação difícil, Deus volta a falar com ele, mostrando que as promessas do Senhor não são limitadas pelas circunstâncias. Esse é o versículo 1, que ele está preso, mas está preso e está anunciando a palavra de Deus ao povo. Mesmo nessa situação difícil, Deus volta a falar com ele. Esse é o versículo 1, que Deus não abandona, está sempre ali falando com Jeremias. E o versículo 2, Deus se apresenta como Criador e sustentador de todas as coisas. O Senhor que forma isto para o estabelecer. Ele lembra a Jeremias que ele tem o poder para cumprir o que promete, Então Deus é um criador e sustentador de todas as coisas. O Senhor que forma isso para estabelecer, Ele quer dizer que ele tem poder e o que ele cumpre e o que ele promete, ele não deixa de fazer, Ele é o único Deus que nunca deixa de fazer o que ele promete para nós, E o versículo 3 é uma das promessas mais conhecidas da Bíblia. Clama a mim e te responda-te-ei. Deus convida o profeta e também o seu povo a orar e confiar. O Senhor promete revelar segredos espirituais, planos e soluções, que o ser humano não pode compreender sozinho. Deus faz coisas que nós nem imaginamos, nesse versículo 3. Soluções que o ser humano não pode nem compreender, sozinho. E ele fala, clama a mim e te responde-te-ei. É uma das promessas mais conhecidas da Bíblia, que é muito falada, Essa, clama a mim e te responda-te-ei. Falam bastante, dessa palavra. E Deus ora e confia e promete revelar segredos espiritual que o ser humano não pode nem compreender sozinho, Que é o que ele está dizendo nesse versículo 3. E o versículo 4, aqui Deus fala sobre a destruição, de Jerusalém. As casas e palácios, estavam sendo todos derrubados para construir defesa contra os inimigos, os babilônios, que eram os inimigos. Então eles estavam derrubando casas e derrubando palácios, para construir proteção contra os babilônios, Mesmo em meio aos cãos, Deus ainda tinha um propósito de restauração que seria revelado mais adiante, Deus nunca deixa lá na frente de restaurar, o que foi derrubado, o que foi caído, irmãos?
Deus vem e restaura tudo aquilo que nos derrubou, tudo aquilo que nos fez cair. Deus levanta, né? Deus não deixa os filhos dele caídos, né? E nem os muros derrubados. Ele vem e levanta e restaura, né? Amém, irmãos? E mesmo preso, Jeremias ouve Deus dizer: clama a mim e eu te responderei. Quando tudo parece destruído, né? Deus ainda tem planos maiores e promessas escondidas para revelar para nós, né? Enquanto a gente pensa que Deus não está trabalhando, Deus está trabalhando, né? Porque Ele sempre tem um plano e sempre o plano de Deus é maior, né? Para nos revelar as promessas escondidas, né? São planos muito grandes, então é o que Ele tem para nos revelar, né? Deus está prometendo a restaurar o povo. O Senhor diz que trará de volta os cativos, né? Ou seja, aqueles que foram levados para a Babilônia e reconstruirá a nação, né? Fazendo prosperar novamente, né? Como antes. E Deus é Deus de restauração. Ele não apenas liberta, mas ele reconstrói o que foi destruído, né, irmãos? É o que eu acabei de falar. Às vezes a gente tá lá no fundo do poço, a gente tá sem condições de levantar para continuar andando, né? Tá nas lutas que só Deus para nos livrar, né? E Ele, além de nos livrar, além de nos levantar, Ele nos restaura, né? Então, mesmo depois do pecado, do exílio, né? E dias de consequências, Deus ainda tem planos de recomeço para nós. Ele nunca deixa a gente na destruição, Ele nunca deixa a gente caído. Ele vai lá, levanta e restaura e restitui, né? Ele honra, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre exaltando o nome do Senhor, sempre orando, sempre agradecendo, né? Dobrando o seu joelho e sempre orando em agradecimento, né? Tendo fé e crendo, porque Ele é o único que pode nos ajudar a continuar andando. É o único que pode continuar a nos ajudando. Sem Ele, não vamos em lugar nenhum, não conseguimos levantar da cama. Então Ele vence as nossas lutas, que não somos nós, tudo é Deus. E põe a gente para andar novamente, para continuar, né? E Ele está sempre no controle, né? Quando tudo parece perdido, Deus ainda tem poder, né? Para restaurar e construir e devolver o que foi levado. Ele pode levantar, né? E novamente aquilo, o que o inimigo tentou destruir. Porque o inimigo, ele veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. E Deus veio para nos levantar, nos restaurar e nos restituir. Deus é um Deus misericordioso, né? Deus está sempre nos socorrendo de compaixão. Deus é maravilhoso. Deus nunca abandona os teus filhos. O que Ele começa, Ele nunca deixa pela metade. Ele está sempre ali orientando e ajudando. Amém, irmãos? Hoje é o que eu entendo desses 4 versículos de Jeremias que fala, né, de restaurar, né, de restaurar e nos ajudar, né? Revelar promessas escondidas, né? Para nós que nós nem imaginamos, né? Então, quando Ele dá para a gente, Ele dá sempre coisas maiores do que a gente imagina, né? Então, esse é o nosso Deus soberano, né? É o que nos ajuda sempre, sempre. Devemos estar sempre nos agradecendo.
porque Ele nunca vai deixar um filho dele caído. Ele vem, além dele levantar, Ele restaura, restitui e nos ajuda a continuar prosseguindo. Amém, irmãos? Hoje é o que eu entendo desses 4 versículos. Amém? Glória a Deus. Tenha um bom domingo, abençoado na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém?